E se sua pior memória, a sua verdade mais insuportável, se tornasse um parasita? Um parasita que ameaça consumir sua mente por dentro. O que você faria? Você lutaria contra ela, dia após dia, até a exaustão? Ou você construiria uma prisão para ela? Um labirinto dentro de sua própria consciência, tão complexo e tão bem guardado que nem mesmo você saberia mais como navegar por ele. Em A Ilha do Medo, Martin Scorsese nos apresenta uma dessas prisões. À primeira vista, é uma ilha de pedra e chuva, uma fortaleza para os criminosos insanos. Mas aqui, no Quarto Cinza, nós aprendemos a olhar além da fachada. A verdadeira prisão do filme não é feita de tijolos e grades, é feita de negação, culpa e trauma. Scorsese não nos entrega apenas um suspense psicológico, ele nos tranca dentro da mente de um homem quebrado e nos força a participar de sua última e mais desesperada mentira. O filme inteiro é uma encenação, um grande teatro terapêutico, e nós somos a audiência que, assim como o protagonista, fomos convidados a acreditar na farsa. Hoje, não vamos apenas desvendar o mistério de quem é Andrew Ladies, nós vamos dissecar a arquitetura de sua negação. Vamos entender por que ele precisou criar Ted Daniels e vamos confrontar a pergunta que ecoa muito além dos créditos, a pergunta que define o filme e, talvez, a própria condição humana. Nossa jornada começa com uma mentira perfeitamente fundamentada. Nós conhecemos Edward Ted Daniels, um agente federal, um homem com um distintivo e um propósito. Ele está indo para Ashcliffe, uma prisão psiquiátrica na Ilha do Medo, para investigar um desaparecimento impossível, uma paciente chamada Rachel Solando, que evaporou de um quarto trancado. Mas desde o primeiro frame, a realidade está doente. Ted está visivelmente enjoado. Ele vomita na privada. Seu novo parceiro, Chuck Aule, parece estranhamente calmo, quase complacente. A atmosfera não é apenas de suspense, é de irrealidade. Scorsese nos diz imediatamente que o mundo que estamos vendo é instável. O enjoo de Ted no barco não é apenas enjoo do mar, é uma reação física à sua própria mentira. É o seu corpo, a sua verdade biológica, rejeitando a fantasia que a mente está tentando desesperadamente manter. É o primeiro sintoma da abstinência, não de álcool, mas de sua medicação psiquiátrica. A ele em si é o primeiro e mais importante personagem dessa mentira. É um símbolo óbvio, mas poderoso. É a representação física da mente de Andrew Ladies, isolada, impenetrável, cercada por águas perigosas, o seu trauma, guardada por mecanismos de defesa, os guardas, e perpetualmente assolada por uma tempestade, que é o seu caos interno. Ele chega como um agente da lei, um homem de autoridade, mas note como ele é tratado. Os guardas são hostis. O Dr. Cowley, o diretor, é condescendente, quase paternal. Eles não o tratam como um investigador, mas como um paciente. Cada interação é uma camada de tensão. Ted acredita que está lutando contra um sistema corrupto que não quer que ele descubra a verdade. A realidade é que ele está lutando contra um sistema terapêutico que está desesperadamente tentando fazer com que ele a aceite. A investigação sobre Rachel Solando é a estrutura narrativa que a mente de Andrew criou para si mesma. É uma busca. Uma missão é a forma com que ele encontrou de dar propósito à sua dor. Por quê? Porque é mais fácil ser um herói caçando o fantasma do que ser um homem comum aceitando que matou sua própria esposa. A investigação não é sobre encontrar Rachel, é sobre manter a ilusão de Ted Daniels viva. Quando você assiste A Ilha do Medo pela segunda vez, o filme se transforma. Ele deixa de ser um suspense e se torna uma tragédia. E você percebe que Scorsese não escondeu a verdade de nós. Ele a colocou em plena luz do dia. Mas nós, assim como Ted, escolhemos não vê-la. Estávamos muito ocupados procurando pelo mistério errado. As pistas estão em toda parte, não como erros de filmagem, mas como falhas na Matrix, da psique de Andrew. O momento mais famoso, é claro, é o copo d'água. Durante o interrogatório, uma paciente pede água. Ela bebe, mas não há copo em sua mão. Em outra tomada, o copo está sobre a mesa. Isso não é um erro de continuidade, é Scorsese nos gritando. O que vocês estão vendo não é real. É a mente de Andrew, o narrador não confiável, falhando em renderizar a própria fantasia com perfeição. Mas o momento mais revelador dessa cena é o que vem a seguir. O paciente escreve discretamente a caderneta de Ted a palavra run, corra. Na primeira vez, pensamos que ela o está avisando sobre os médicos, sobre os experimentos, mas olha novamente. Ela olha para Ted com estranha empatia, quase pena. Ela não está o avisando para correr da ilha, ela está o avisando para correr da verdade que o Dr. Cowley e seu parceiro estão tentando forçar sobre ele. Ela, como paciente, talvez até prefira a ilusão confortável de Ted à verdade brutal de Andrew. Então, temos Chuck, o parceiro que é, na verdade, Dr. Lester Sheehan, o médico principal de Andrew. A atuação de Mark Ruffalo é brilhante, porque ele não está atuando como um agente federal, ele está atuando como um médico que está tentando atuar como um agente federal. E ele é um péssimo ator. Ele é desajeitado como uma arma, ele faz perguntas erradas, muitas vezes guiando Ted com sugestões terapêuticas disfarçadas de investigação. Quem é Andrew Ladies? Perguntou a todos os pacientes sobre ele. Quem é? Ele não está ajudando a investigar, ele está coletando dados para a terapia. Ele é o copiloto da fantasia de Andrew, tentando gentilmente virar o volante em direção à realidade. Mas as pistas mais poderosas vêm da própria mente de Andrew. E aqui
Scorsese nos dá a chave de todo o trauma, a oposição entre fogo e água. A mentira de Ted é que sua esposa, Dolores, morreu em um incêndio criminoso. O fogo é sua zona de conforto, é a mentira que o protege. Em seus sonhos, ela aparece para ele, muitas vezes em chamas ou se transformando em cinzas, avisando-o para não investigar, para não ouvir os médicos. A Dolores do fogo é a personificação de sua negação, lutando para manter a fantasia viva. Em contraste, a água é a verdade. A água é o elemento da morte de seus filhos. A água é o mar que o aprisiona na ilha. A água é a tempestade torrencial que desaba sobre ele, tentando afogar sua mentira. Ted tem pavor de água. Ele se sente fisicamente doente nela. Seu trauma é tão profundo que ele reescreveu sua realidade para trocar um elemento pelo outro. Ele trocou a verdade insuportável da água pela mentira purificadora. A investigação inteira é uma batalha entre esses dois elementos dentro de sua cabeça. Cada pista, cada conversa, cada símbolo, tudo aponta para um fato. Ted Daniels não é um investigador. Ele é o paciente mais perigoso da ilha, mas não por sua violência, mas por sua inteligência. Ele é tão inteligente que construiu uma fortaleza impenetrável de lógica e conspiração para se proteger da única coisa que poderia destruí-lo: a memória. Toda a fantasia de Ted Daniels o estava levando a um lugar, a um destino que sua mente fabricou como o centro de tudo, o farol. Na narrativa de Ted, o farol é a instalação desumana, o local das lobotomias, dos experimentos governamentais. A resposta para a conspiração é o castelo do dragão, mas não há dragão, não há laboratório, há apenas um escritório limpo, quase banal, e no centro dele, Dr. Cowley esperando calmamente, como um professor esperando um aluno atrasado. E é aqui que o teatro termina. Dr. Cowley não é mais um obstáculo, ele é o diretor da peça, e ele está prestes a descer as cortinas. E é aqui que a arquitetura da negação desmorona. Cowley apresenta a Andrew a planta de sua própria prisão mental. O nome que ele escolheu, Edward Daniels, é um anagrama de seu nome real, Andrew Lades. A paciente que ele estava caçando, Rachel Solando, é um anagrama de sua esposa morta, Dolores Channel. A regra dos 4, a paciente 67, tudo isso não eram pistas de um mistério externo, mas migalhas de um pão que o próprio Andrew deixou para trás em um momento de lucidez, na esperança que sua persona de Ted pudesse um dia resolver o enigma de si mesmo. Andrew, é claro, rejeita isso. A negação é um músculo poderoso. Ele chama Cowley de mentiroso. Ele busca validação em seu parceiro, Chuck. Mas Chuck não está lá. Em seu lugar está o Dr. Sheehan, que o chama pelo nome. Andrew, o golpe final. O único homem que ele confiava era, na verdade, seu médico-chefe. E com a estrutura da mentira destruída, a verdade da água finalmente inunda sua mente. A memória que ele passou 2 anos reprimindo. Dolores, sua esposa, não morreu em incêndio. Ela era uma maníaca depressiva. E ele, em sua própria negação sobre a gravidade da doença dela, a deixou sozinha. Ele volta para casa e a encontra sentada, molhada, na beira do lago. E ele encontra seus 3 filhos, na água, mortos. E em um ato de dor e desespero inimagináveis, Andrew Lades mata a esposa. E nesse exato momento, o homem Andrew Lades, o veterano de guerra, o marido, o pai, morre com ela. Sua mente, incapaz de processar o fato de que ele é um homem que perdeu tudo e que, em seu último ato, se tornou um assassino, se parte em 2. Ele cria Ted Daniels, o herói, o agente federal, o homem bom, o homem que odeia o fogo, para não ter que ser Andrew Lades, o monstro, o assassino, o homem que foi consumido pela água. Mas por que essa fantasia específica? Por que um agente federal? Por que uma conspiração governamental? Para entender isso, precisamos ir mais fundo, além do lago, até a origem de seu trauma, a guerra. Andrew Lades já era um homem quebrado antes de sua esposa matar seus filhos. Ele foi um dos soldados que libertaram o campo de concentração de Dachau. Ele testemunhou o fundo do poço da depravação humana. E mais do que isso, ele participou dela. Vemos em seus flashbacks os guardas nazistas sendo alinhados e fuzilados a sangue frio. Ele não foi apenas uma testemunha da violência, ele se tornou um agente dela. Sua mente já associava a violência e a morte a um sistema desumano. Quando a tragédia final acontece em sua casa, seu cérebro não consegue processar aquilo como um ato de doença mental e dor pessoal. Ele precisa de um inimigo, ele precisa de uma estrutura maior para culpar. A sua mente, traumatizada pela guerra, pega a tragédia pessoal e a reescreve como uma conspiração de guerra. A Rachel da caverna é a manifestação mais clara disso. Ela é a personificação de sua paranoia. Ela é o lado da sua mente que diz: você não é louco, Andrew. Você é uma vítima. Uma vez declarado louco, tudo o que fizer é considerado parte da loucura. Ela é a negação ganhando voz, justificando sua dor. E note o que ela diz. Ela fala de criar homens violentos, homens que podem matar sem sentir. Andrew já é esse homem. Ele matou na guerra, e ele matou sua esposa. A teoria da conspiração não é sobre o que o governo está fazendo com o outro, é sobre a vida que já fez com ele. O Andrew Lades que ele odeia não é apenas o assassino de sua esposa, é o soldado de Dachau, é o homem que falhou em ver a doença de Dolores, é o acúmulo de toda a sua dor. E Ted Daniels é o antídoto. Ted é o homem que usa a violência, mas para o bem. Ele é um agente da lei, não um assassino. Ele caça o mal. Ele não comete. Ele é o herói que Andrew precisava ser para continuar respirando. O filme inteiro, portanto, é um experimento terapêutico radical. O Dr. Cowley, em uma última tentativa antes da lobotomia, decide validar a fantasia de Andrew. Ele dá a Andrew um palco,
atores, um roteiro, a fuga de Rachel, e o deixa atuar em sua própria peça, na esperança de que, se ele seguir a fantasia até o fim, ele mesmo encontrará as falhas nela. É um ato de compaixão extremo. Nós vamos entrar na sua mentira com você, na esperança que você possa nos guiar para fora dela. No fim, o tratamento parece ter funcionado. Vemos Andrew, agora lúcido, descrevendo sua culpa, sua dor, sua verdade, para o Dr. Sheehan. Ele se lembra de tudo. A fantasia se foi. A negação foi vencida. O Dr. Kahlo observa, esperançoso. Dr. Sheehan se senta ao lado dele. E Andrew, com um olhar perdido no horizonte, se vira para ele e o chama de Chuck. Ele diz que eles precisam sair da ilha. O coração do médico afunda. O experimento falhou. Andrew Lades regrediu de volta à ilusão de Ted Daniels. Cowley, derrotado, dá o sinal para os cirurgiões prepararem a lobotomia. Parece um final puramente trágico. Um homem tão quebrado que sua mente prefere a loucura à realidade. Mas então acontece. Enquanto os enfermeiros se aproximam, Andrew diz, com uma calma assustadora e uma clareza absoluta, a frase que redefine tudo. O que seria pior? Viver como um monstro ou morrer como um homem bom? Sheehan entende, o espectador entende. Andrew não regrediu, ele está lúcido, ele está acordado, ele está fingindo que regrediu. Ele está escolhendo ativamente a lobotomia. Vamos analisar essa escolha. O livro original, no qual o filme se baseia, é menos ambíguo. Andrew realmente regride, mas Scorsese e DiCaprio deliberadamente criaram essa ambiguidade. Esta é a escolha final, e ela é a alma do filme. Viver como um monstro significa viver como Andrew Lades, acordado todos os dias com a memória insuportável de seus filhos mortos e o conhecimento de que ele matou sua esposa. É a sentença de prisão perpétua dentro de sua própria consciência. Morrer como homem bom significa se submeter à lobotomia. É a morte da consciência. É deixar que ele os transforme em um fantasma, apagando sua dor, mas também sua identidade. No entanto, em seu último ato consciente, ele morre não como Andrew, o assassino, mas como Ted, o herói que falhou em sua missão. É uma forma de suicídio da alma. Andrew Lades percebe que a única maneira de encontrar a paz não é perdoando a si mesmo. Isso é impossível, mas deixando de existir. Ele não consegue viver com a verdade, mas também não consegue mais sustentar a mentira. Então, ele escolhe a terceira via, o esquecimento. A lobotomia não é uma punição imposta pelos médicos, é uma libertação que ele solicita. A Ilha do Medo é, no fundo, uma viagem brutal pelos labirintos da negação humana. O monstro de que fala o título não é um paciente louco, é a própria culpa, é a memória traumática que se recusa a morrer. O filme nos deixa em um lugar profundamente desconfortável, porque a jornada de Andrew Lades é um espelho de nossas próprias, pequenas ilhas do medo. Todos nós temos verdades sobre nós mesmos que preferimos não encarar. Todos nós construímos personas mais seguras, mais heróicas, para proteger de nossas falhas e arrependimentos. Não construímos fantasias tão elaboradas, mas contamos mentiras diárias para sobreviver a nós mesmos. Andrew Lades não queria enganar o mundo, ele só queria, desesperadamente, não lembrar. E sua escolha final nos força a perguntar: quanta verdade nós realmente conseguimos suportar? Mas e você? O que você acha que aconteceu naquele banco? Foi uma escolha consciente de morrer como um homem bom? Ou foi a regressão final e trágica de um homem que não aguentava mais a verdade? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você quiser continuar dissecando as arquiteturas da mente humana no cinema, inscreva no Quarto Cinza. Até a próxima vez.